todos. Estamos experimentando o sistema aqui. Vamos lá. Eu acho que agora que saiu a questão do hashtag aqui, que estava alguns problemas aqui que não estava acontecendo. Bom, eu vou ler o conto A Morta, do Guy de Maupassant. Esse autor é um autor que é um autor francês, do 1800, e ele é um excelente contista. Teve várias variações, os contos deles estão em vários gêneros literários, digamos assim. Nesse caso, esse conto ele poderia, por um lado, ser um conto de horror no sentido macabro, porque boa parte da história se passa num cemitério, mas também ele é um conto fantástico, porque há um elemento que não é explicado aí, que está na história. Mas também no final vocês vão entender melhor isso, ele é um conto cruel, no estilo que foi das pessoas que escreveram, como, por exemplo, Léon Blois, ou especialmente Villiers de Lisle-Adam, que escreveu, inclusive, um romance, uma antologia de contos chamada Contos Cruéis. Esse entraria nesse aspecto também. Antes de começar o conto, eu só gostaria de colocar aqui que essa leitura ela está em homenagem ao meu professor Alamir Correia, que numa matéria de um doutorado que essa pandemia toda aí me fez repensar e tal, mas enfim, trabalhamos 6 meses sobre o tema da morte, né? E eu achei que essa história ela tinha muito a ver com as aulas dele, com essa coisa toda, né? Professor, se você estiver me ouvindo, essa é um carinho especial, uma dedicação especial para você. Então vamos lá. A Morta, Guy de Maupassant. A data é 1887. Eu amei perdidamente. E por que amamos? É mesmo estranho ver no mundo somente um ser, ter no espírito um pensamento único, no coração um desejo, na boca um só nome. Um nome que se eleva incessantemente, que sobe como a água de uma fonte do íntimo da alma à flor dos lábios, e que se pronuncia como se repete, que se murmura continuamente por toda parte como uma prece elegíaca. Não contarei a nossa história. O amor tem só uma, a mesma de sempre. Encontrei-a na vida e amei-a. Isso é tudo. E durante 1 ano vivi de sua carícia, no aconchego de seus braços, embalado por sua voz, iluminado por seu olhar, aprisionado, envolvido, ligado a tudo que emanava de seu ser, mas de tal maneira que não sabia quando era tarde ou a aurora, que ignorava se era morto ou vivo, sobre a terra ou fora da terra. E ela morreu. Como? Não sei mais. Ela saiu uma noite chuvosa e retornou encharcada. E no outro dia tossiu. Tossiu por 1 semana de cama. O que aconteceu? Não sei mais. Os médicos chegavam, receitavam, partiam, vinham remédios e uma mulher os ministrava. Suas mãos ardiam, a sua fronte estava úmida e quente, tinha um olhar brilhante e triste. Eu falava com ela, ela me respondia o que dissemos um ao outro. Não sei mais, esqueci tudo. E ela morreu. Lembro-me ainda dos seus suspiros tão fracos, os últimos. A enfermeira murmurou apenas e eu compreendi tudo. Não soube de mais nada. Ouvi um padre dizer, sua amante.
Parecia que a insultava, pois já que ela morrera, ninguém mais tinha o direito de saber disso. Eu o mandei embora. Veio um outro, muito bom, muito meigo. Eu chorei quando ele me falou sobre ela. Consultaram-me a respeito de 1000 coisas relativas ao enterro. Não sei mais de nada. Entretanto, recordo-me tão bem do caixão, do ruído das marteladas, de quando a encerraram lá dentro. E ela foi enterrada. Enterrada, ela, numa cova. Vieram poucas pessoas, alguns amigos. Fugi. Saí a caminhar muito tempo pelas ruas. Depois voltei para casa, no outro dia viajei. Retornei hoje a Paris. Quando revi o meu quarto, o nosso leito, os nossos móveis, toda essa casa onde ficara todo o que resta de uma vida após a morte, apoderou-se de mim uma mágoa tão intensa que tive necessidade de escancarar as janelas e precipitar-me na rua. Não podia viver no meio dessas coisas, dessas paredes que a encarceraram e que deviam conservar ainda em suas fissuras imperceptíveis átomos dela, da sua carne e do seu hálito. Pus o chapéu para sair. De repente, ao transpor a porta, passei pelo grande espelho do vestíbulo que ela mandara instalar ali para se ver todos os dias de alto a baixo, para ver se estava bem vestida, correta e elegante, das botinas ao arranjo dos cabelos. E me detive diante desse espelho que tanta vez a tinha refletido, tantas vezes que ainda devia guardar a sua imagem, imóvel, trêmulo. Fixei os olhos no vidro liso, profundo, vazio, que me encerrara ela toda, que a possuíra tanto como eu, como o meu olhar apaixonado. Parecia que esse vidro nunca fora frio. Quanta saudade! Saudade! Espelho doloroso e ardente, espelho vivo e horrível que me faz sofrer tantas torturas. Felizes dos homens em cujo coração, como num espelho em que reflexos deslizam e se apagam, esquece tudo o que conteve, tudo o que se passou diante dele, tudo o que se contemplou com sua aflição e no amor. Saí torturado, e aliado de mim mesmo, sem desejar, sem o saber, pus-me a caminho do cemitério. Achei seu túmulo muito singelo, na simplicidade de uma cruz de mármore com algumas palavras. Amou, foi amada e morreu. Ela estava ali embaixo, putrefeita. Que horror! Eu chorava, soluçava à luz de um sol de tarde. E assim fiquei muito tempo, muito tempo. Depois olhei em torno. Uns farrapos de noite enlutavam o espaço. Então, um desejo bizarro, louco, um desejo de amante desvairado tomou-me avidamente. Quis passar a noite junto dela, a noite última, a chorar em seu túmulo. Mas me veriam, iriam me expulsar. Que fazer? Ergui-me e comecei a errar pela cidade morta dos desaparecidos. E eu andava. Como é pequena essa cidade comparada à outra onde vivemos? Todavia, como os mortos são mais numerosos do que os vivos. Precisamos de altas construções, ruas enormes, tanto lugar para as 4 gerações que ao mesmo tempo enxergam a luz do sol, bebem água da fonte, o vinho das vinhas e comem o trigo dos campos. E para todas as gerações dos mortos, para toda a escala da humanidade vinda até nós, quase nada. Um pedaço de chão, quase nada. A terra se apodera deles. O esquecimento apaga lembranças dos seus rostos. Adeus. Ao fim do cemitério habitado, vi de repente o cemitério em abandono, onde os defuntos ressequidos de velhos acabam por se confundir com o solo, onde as próprias
cruzes apodrecem, e onde serão amanhã enterrados os que vierem por último. Viceja de rosas silvestres, de ciprestes vigorosos e negros, um jardim triste e magnífico, nutrido de carne humana. Estava só, inteiramente só. Apoiei-me a uma árvore verde. Escondi-me entre as suas ramagens pesadas e sombrias e esperei, agarrado ao tronco como um náufrago sobre destroços. Quando baixou a noite escura, muito escura, deixei meu refúgio e comecei a caminhar mansamente, a passos lentos e surdos, sobre essa terra cheia de mortos. Andei a esmo muito tempo, não a encontrava. De braços estendidos, olhos escancarados, tateando as catacumbas com a mão, com os joelhos, com o peito, errava sem a encontrar. Tocava, apalpava como um cego à procura de um caminho. Apalpava lajes, cruzes, grades de ferro, coroas de vidro, coroas de flores mutiladas. Tateava nomes com meus dedos, correndo-os sobre as letras. Que noite! Que noite! Nem uma réstia de luar. Que noite! Tive medo, um pavor alucinante, nesses caminhos estreitos, entre as fileiras de túmulos, sempre túmulos. À minha volta, além, mais além, por toda parte, túmulos. Sentei-me sobre uma sepultura. Não podia mais andar, porque meus joelhos vergavam de exaustos. Ouvia o meu coração bater, ouvia outro ruído também. O que era? Um ruído confuso, inexplicável. Vinha esse ruído do meu cérebro alucinado, da noite impenetrável ou da terra misteriosa adubada de cadáveres humanos. Olhei ao redor. Quanto tempo fiquei assim? Não sei. Estava paralisado pelo terror, desvairado de espanto, quase a desfalecer, quase a morrer. De súbito, tive a impressão de que a laje da tumba em que eu me sentava se movia. Movia-se como se alguém a levantasse. De um salto, precipitei-me sobre o túmulo próximo e vi, sim, eu vi a pedra erguer-se lentamente e surgir um esqueleto nu que a empurrava com os ombros. Via muito bem, via tudo, não obstante a escuridão da hora. Pude ler sobre a cruz. Aqui repousa Jacques Olivan, morto aos 50 anos. Amou os seus, foi bom e honesto e morreu na paz do Senhor. Agora, o morto lia também as coisas gravadas na lápide tumular. Depois, tomou uma pedra pontiaguda e pôs-se a raspar com cuidado o epitáfio. Apagou-o lentamente, cravando a órbita vazia no lugar em que estava escrito. E com a ponta do osso, que for o seu indicador, escreveu em letras luminosas, como essas linhas que as crianças riscam na parede com um vagalume vivo. Aqui repousa Jacques Olivan, morto aos 50 anos. Abreviou com crueldade os dias do seu pai, de quem desejava herdar. Maltratou a esposa, atormentou seus filhos, traiu seus vizinhos, roubou quanto pôde e morreu miserável. Terminando, o morto ficou a contemplar a sua obra. E eu vi, voltando-me, que todos os túmulos se abriam, que todos os cadáveres os deixavam, que todos apagavam as lisonjas escritos pelos parentes na pedra funerária para reestabelecer a verdade. E vi que todos tinham sido carrascos do próximo, odiosos, hipócritas, mentirosos, caluniadores, invejosos que haviam roubado, traído, praticado os atos mais vergonhosos, mais abomináveis. Todos esses bons pais, esses maridos fiéis, esses filhos dedicados, essas donzelas castas, esses comerciantes probos, esses homens e essas mulheres irrepreensivelmente honestos, escreviam todos ao mesmo tempo no pórtico de sua morada eterna a cruel, a terrível, a santa verdade que os vivos sobre a terra ignoravam ou fingiam ignorar.
Lembrei-me de que ela devia também riscar a sua dedicatória. Já sem medo algum, correndo por entre as covas abertas, por entre os cadáveres, precipitei-me para onde com certeza a encontraria. E sobre a cruz de mármore, onde antes se lera amou, foi amada e morreu, vi agora, saindo um dia para atrair o seu amante, adoeceu sob a chuva e morreu. Parece-me que, ao raiar do dia, levaram-me inanimado da beira do túmulo. Título original, La Mort, ano 1887. Tradução de autor desconhecido em 1909. Recuperação, atualização ortográfica e adaptação textual de Paulo Soriano. Muito obrigado a todos e toda sexta-feira estaremos aqui com esse projeto Contação de Histórias para Adultos. Viva o Londrix, viva a vida. Obrigado, boa noite.